Mountain bike com apenas uma coroa no pé de vela, realmente vale a pena? Se você está em dúvida sobre esse assunto, quer descobrir mais? Confere esse vídeo aqui que a gente vai falar muito sobre isso agora. Fala galerinha do pedal, bem-vindos ao canal Bike Pra Gente, eu sou o Gustavo, para quem não conhece. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre coroa única no pé de vela, se realmente vale a pena, se não vale. Vamos trazer aqui desvantagens e vantagens de se usar esse tipo de transmissão com coroa única e vocês vão descobrir tudo com a gente aqui. Antes de mais nada, como sempre, galera, gostaria de pedir o like de vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal, vocês estão me ajudando muito, ativem o sininho. Eu tô crescendo muito, cara, a gente bateu mais de 400 inscritos, o canal é pequeno, estamos começando, mas estamos com muita força, graças a vocês. Tem uns vídeos que já passaram a marca de 7.000 visualizações, sou muito grato a todos vocês por todo esse feedback, sabe? Tenho feito o possível e impossível para responder todo mundo, todos os comentários aqui, porque eu sei que é muito importante para vocês tirarem as dúvidas. Quem quiser falar com a gente de uma forma um pouco mais privada, chama a gente lá no Instagram do @bikepragente, aproveita, segue a gente lá no nosso Instagram, que a gente posta os nossos pedais, fala sobre bicicleta, curiosidades, e também você consegue falar com a gente de uma forma um pouco mais direta para você tirar dúvidas, se a gente demorar um pouquinho para responder, porque tem muita gente que a gente tem falado ultimamente, então a gente, com paciência de vocês, a gente vai conseguir falar com todo mundo, tá ok? Outra coisa, galera, a gente está criando um novo quadro aqui para o nosso canal. O quadro se chama Bike da Gente. O que seria? Esse quadro foi inspirado num canal chamado Bike Mundo, do Júnior Quadros. É um quadro onde a gente traz a bike de vocês, os inscritos do canal, para aparecerem aqui nos nossos vídeos. Como funciona? Vocês mandam para a gente lá no nosso e-mail chamado bikepragente@gmail.com. Vocês mandam a foto de vocês com a configuração da bike de vocês, que seriam ali as principais configurações, né? Vamos supor, o grupo de transmissão, suspensão, rodas, freios e tá ok, né? Quem quiser colocar mais informações pode pôr. Vocês colocam o nome de vocês, da onde vocês são. Se quiser deixar o Instagram junto, eu vou divulgar aqui junto para vocês. E a gente vai mostrar a bike de vocês. Pelo menos umas 5, 6 bikes aí por vídeo. Então vocês mandam pra gente lá no nosso e-mail, lembrando, bikepragente@gmail.com. Também vou deixar na descrição fixado aqui para vocês não perderem. Que a gente vai trazer a bike de vocês para aparecer aqui no nosso quadro. A gente vai falar um pouquinho sobre a bike, a configuração, vamos deixar aí vocês aparecerem aqui também, tá certo? Então, mandem pra gente lá, de preferência, galera, foto na horizontal, uma foto bem legal da sua bike aí para poder visualizar bem os componentes, que vai ficar muito legal, tá certo? Então, vamos lá pro vídeo, que é o que interessa aqui. Bom, galera, então, resumidamente, a gente vai falar um pouco aqui sobre a história das marchas, que ela começa mais ou menos lá na década de 60, né, galera? Década de 60, mais ou menos, as bicicletas apenas consideradas aquelas bikes de corrida que havia algumas marchas, como o descarrilador, que era um item que fazia trocar de marchas assim. E com o passar do tempo, cerca de mais ou menos umas 2 décadas atrás agora, surgiram as bikes de 21 marchas, né, que seriam as chamadas mountain bikes, né? Então, assim, as mountain bikes que eram capazes de enfrentar o estradão com uma eficiência legal, sem perder muita velocidade, e também tinha marcha suficiente para você não precisar subir a ladeira empurrando a bicicleta, pois você conseguiria pedalar com as marchas existentes nessas 21 que eram possíveis, como 3 coroas no pé de vela e 7 coroas na traseira, que seria, antigamente era catraca, né? Nem cassete não era como é hoje atualmente, né? Então a gente fazia essa combinações de 3 coroas no pé de vela com 7 coroas na traseira. Após isso, galera, teve uma evolução que começaram a aumentar as coroas na traseira com o desenvolvimento do cassete, né? A gente saiu da catraca para o cassete, que onde possibilitou a gente colocar mais coroas ainda na traseira, ou seja, manteve as 3 na frente, saindo de 7 atrás foi para 8, que totalizava 24 marchas, então 3 na frente com 8 atrás dava 24 marchas. Evoluiu mais um pouco, foi para 27, que seriam 3 na frente com 9 atrás, então a gente tinha uma gama muito grande de marchas, porém já estava ficando excessivo demais o número de marchas, e aí onde nós tivemos uma nova evolução que mudaram para apenas 2 coroas na frente. Como conseguiu aumentar bastante o número de coroas traseiras, diminuiu-se um pouco a quantidade de coroas no pé de vela para não ficar uma quantidade muito grande de marchas para você ter que administrar, entendeu? Então a gente saiu para 2 coroas na frente com 8
9, 10 e até 11 coroas atrás. Então, vamos supor, se a gente pegasse no caso de 9 coroas, com 2 na frente, a gente ia ter um grupo de 18 marchas no total. Com de 10 a gente tinha 20, ou com de 11 na traseira a gente teria 22 marchas, né? Então ficou um pouquinho mais fácil de administrar. Então eles conseguiram fazer o quê? Tirar uma coroa da frente, aumentar o COG, o tamanho do COG maior na traseira, para que a gente tivesse quase a mesma abrangência com as 3 coroas no pé de vela. Passado isso, a gente tivemos mais uma evolução, que foi os pés de vela single, né? Que seria com uma coroa única na frente. Que a gente colocou com uma coroa na frente e 10 cogs no mínimo na traseira. Então a gente passaria a ter apenas a coroa dianteira, eliminaria o câmbio dianteiro e 10 coroas. Porém, às vezes faltava um pouco de marcha tanto na subida quanto na reta, né? E após isso, a gente conseguiu o grupo com 11 coroas no cassete traseiro, que era a mesma coisa, uma coroa na frente com 11 na traseira, que seriam os chamados grupos de 11 velocidades. E aí, aproximadamente em 2016, a SRAM lançou o grupo de 12 velocidades dela, o SRAM Eagle, né? Que ela contava com a coroa única na frente e 12 coroas na traseira, onde foi desenvolvido o Mega Range, né? Que é um grupo com 10 coroas no menor COG, 10 dentes, perdão, no menor COG e 50 dentes no maior COG dela, que ficou aquele gigantesco cassete que é o que atualmente é o mais atualizado que nós temos hoje. Na real, da SRAM já nem é mais o mais atualizado, mas na época, em 2016, foi o mais atualizado, com 10 dentes no menor e 50 no maior, que totalizavam um ganho de 500% assim, de redução, né? Então foi uma novidade muito grande. Eles brincavam até com a chamada extinção do câmbio dianteiro, que era a intenção deles com esse lançamento. E quando foi aproximadamente em 2018, a Shimano lançou o seu grupo de 12 velocidades, que era o XTR, né, que é o grupo de competições mais premium que a Shimano tem, que ela contava com 10 dentes no menor COG e 51 no maior COG, ou seja, ela avançou um dente a mais do que a SRAM no maior COG, no Mega Range, que trazia, em vez de 500% de redução, trazia 510, aquela velha competição entre as duas principais marcas de transmissão, né? E esse grupo foi lançado num evento internacional, aqui no caso nosso, no Brasil, foi lançado num evento internacional. Vocês vão poder conferir aí no vídeo aí. O pé de vela single hoje é um pé de vela que traz muito mais praticidade para a bicicleta, né? Não só como muita gente pensa a redução de peso, né? Mas a bicicleta fica muito mais prática de ser utilizada. E a gente acaba tendo que, para compensar a falta de uma coroa a mais ou 2 coroas a mais no pé de vela, tem que entregar o range que você teria com o pé de vela duplo ou triplo todo no cassete. Então nasceu, na verdade, para uso extremamente 100% competitivo, mas hoje é usado amplamente por qualquer tipo de ciclista, desde o entusiasta até o profissional. Se você só tem um trocador, o sistema é muito mais simplificado, a manutenção da bicicleta é mais simples, a bicicleta pode ser projetada, um quadro, né, sem ter que ser pensado num câmbio dianteiro e tudo mais. Então a bicicleta em si fica muito mais slim, muito mais leve. Esse é o lançamento. Eu tenho um cassete novo, com o menor COG de 10, o maior de 51 dentes, fabricado em 2 materiais diferentes. Os 2 maiores em alumínio, o restante em aço. Tá? A estrutura que segura todos os COGs é feita de um material alloy, né, um composto de metais, certo? Que é o que a gente chama de Beam Spider, né, o que segura todos os COGs do cassete. A gente tem um câmbio traseiro com tecnologia Shadow Plus, né, ou seja, ele tem a alavanca aqui, que é o que faz um tensionamento extra no queijo do câmbio. Shadow Plus desativado, o queijo fica mole. Quando você ativa o Shadow Plus, o queijo fica duro. Tá? Isso evita que a corrente bata e que a corrente caia, na verdade, da coroa. Bom, galera, então o grupo de 12 velocidades, ele visa ter quase a mesma abrangência do que um grupo com 27, 24 marchas teria. Então a gente tem que fazer a combinação entre a quantidade boa de coroas, de dentes no pé de vela, para o Mega Range você fazer um misto entre que você não fique sem velocidade na reta, né? No caso, num estradão, você não fique tão faltando velocidade para você atingir uma velocidade legal na reta, e também não sofra nas subidas, né? O intuito dessa bike foi criado assim, praticamente como vocês viram aí, para competições, mas hoje já está sendo aderido a muitos ciclistas por questões práticas, né? Então, só que a gente está falando de um grupo
caro, né? Esse é um produto caro, né? Esse grupo de transmissão de 12 velocidades não é um produto barato, né? A gente conta com muita tecnologia dentro deles e assim, se a gente pegar como exemplo a Shimano, a gente entra ali nos 3 principais grupos de 12 velocidades que a Shimano tem, que é o SLX, que seria o primeiro. Tem o Deore hoje em dia, mas o SLX, que seria o primeiro até pouco tempo, ele vai estar ali na casa dos R$4.000, R$4.500, sem freio, lembrando disso, que é só o grupo de transmissão, passador, corrente, pé de vela, coroa, tal, cassete. Depois a gente pularia para o XT, que é onde vai estar ali mais ou menos na faixa dos R$6.500, sem freio também. E o grupo premium deles, que é o XTR, desenvolvido para competidores de altíssimo nível, que estaria ali na casa dos R$12.000, R$13.000 também sem freio, tá? Então, assim, são produtos caros que não são desenvolvidos para todo o público, né? Não é todo mundo que tem acesso a toda essa tecnologia. Hoje em dia, a gente já conta com mais um grupo, no caso da Shimano, que seria o Deore, que é o primeiro grupo. Ele é um pouquinho mais acessível, mas ainda assim é um grupo com um valor assim que não vai ser para as massas, né? Porque assim, a condição financeira tem que estar um pouco ajustada aí para você fazer um pouco parte disso aí, certo? Lembrando de tudo isso, galera, se a gente conseguir ter um ganho maior mesclando os itens entre as categorias, seria mexendo na alma de todo o grupo, que é, diferente do que muitos pensam, o trocador, não um câmbio, não um cassete. Porque o trocador tem muita tecnologia empregada, como vocês poderão observar agora. Então, por exemplo, se a gente pega um trocador XT, a gente tem algumas tecnologias. A gente tem, primeiro, o Instant Release. Quando eu aperto o botão, eu não preciso soltar para que a troca de marcha seja feita. Então, isso é uma tecnologia, certo? Depois, eu tenho o two-way, ou seja, eu solto em um sentido e solto em outro sentido, certo? E depois eu ainda consigo soltar 2 marchas por vez. Então, são 3 tecnologias numa única peça. Se você for para um trocador, por exemplo, SLX, ele não entrega todas essas 3 tecnologias. Quero fazer um upgrade. Onde você perceberia a maior diferença é se você trocasse primeiro de tudo o trocador. Colocasse um trocador XT ou XTR. O que normalmente o pessoal faz é, primeiro de tudo, quero trocar o câmbio traseiro. Tá? Você vai continuar tendo um câmbio traseiro de 12 e um trocador que não pode te entregar tanta tecnologia como, por exemplo, um XT. Então, assim, onde você mais perceberia o ganho em tecnologia seria trocando primeiro essa peça. Tá? Depois aí eu vou trocar um câmbio traseiro para ganhar peso, vou trocar um cassete para ganhar ainda mais peso, certo? Então, o trocador hoje é o que, bem dizer, comanda aí, é o maestro da orquestra aqui. Bom, galera, a gente agora vai para um exemplo prático aí sobre o assunto, né? Então aqui a gente tem uma bike com coroa single e uma bike com coroa dupla no pé de vela. A gente vai ver agora primeiro a bike com 2 coroas no pé de vela. Então essa bike aqui, a gente tem 2 coroas no pé de vela aqui, uma maior de 36 dentes e a menor de 22, e temos 9 coroas no cassete traseiro, que seriam a menor com 11 dentes, tá meio sujo aqui, né? E a maior com 40 dentes. Então a gente totaliza aqui um total de 18 marchas. Então a gente percebe aqui no visual que a gente tem um câmbio a mais, a gente tem todo o cabeamento. No cockpit, né, no guidão, a gente tem as 2 marchas, tanto a traseira quanto a dianteira. Então essas são as configurações para uma bike, no caso com o pé de vela duplo ou triplo, seria mais ou menos a mesma coisa, tá certo? E vindo para a bike com um grupo de 12 velocidades, que é a minha bike atualmente, a gente está aqui, ó. Temos uma coroa aqui, 34 dentes na frente, e um cassete que temos um COG menor com 10 dentes e o maior com 51 dentes. Então, esta é a praticidade. Vamos ver aqui, galera, a gente pode observar que a falta do câmbio na frente traz as primeiras vantagens que a gente vai começar a falar agora. Quais são as vantagens da gente ter uma coroa única? O visual da bike fica um visual um pouco mais clean, galera. Você pode perceber aí, ó, que nós não temos nenhum cabeamento
para rota de marchas na frente, pois não precisamos, né? Então a gente não... Desculpa o barulho aí, galera, na rua. Não precisamos de cabeamento. Deste lado aqui, no caso do cockpit, a gente só tem a trava da suspensão. E do lado de cá a gente tem o trocador traseiro. Então a gente percebe que a bike fica com um visualzinho um pouco mais clean, né? Mais limpo, mais light, vamos dizer assim. Outra coisa, galera, que a gente pode falar sobre a coroa single seria a redução de peso, porque a gente está falando que comparado à outra bike, a gente está reduzindo o câmbio, estamos reduzindo o conduíte, o cabo de aço que vai dentro e lá em cima, no caso aqui, o trocador. Então a gente reduz um trocador, o câmbio, cabo de aço e o câmbio dianteiro, sem falar que nós tiramos uma coroa do pé de vela. Então já é mais um item que a gente reduz de peso na bike, e isso para quem busca uma bike mais leve, isso faz uma diferença até que considerável. Outra coisa, galera, uma outra coisa que a gente tem de vantagem no caso da coroa single é o que? A gente não tendo o câmbio dianteiro, é um item a menos que a gente tem para fazer manutenção na bike, né? Porque se a gente tem dois câmbios, traseiro e dianteiro, nós temos duas peças para fazer manutenção. Não tendo o câmbio dianteiro, é uma peça a menos para fazer manutenção, então isso já é um ponto positivo também. Outro ponto positivo, galera, a lavagem. Vocês podem perceber que esta parte aqui do pé de vela fica muito mais acessível. Vocês percebem que tem muito menos coisas aqui para fazer uma lavagem. Você enfiar uma escova aqui na parte traseira fica fácil de enfiar, é um negócio mais limpo. Comparado a bike com 12 velocidades, olha a quantidade de coisas aqui. Nós temos a abraçadeira que segura o câmbio, nós temos o próprio câmbio em si, o acesso aqui atrás fica mais difícil de enfiar uma escova. Temos uma coroa lá atrás escondida, onde você fazer a lavagem dela dá um pouco mais de trabalho. Então, para fazer uma limpeza da sua bike é muito mais fácil com a coroa única, e também evita de que tenha mais lugares para acumular sujeira, né? Outra coisa, galera, um câmbio de 12 velocidades tende a ser um câmbio mais preciso. Ele tem uma tecnologia muito alta empregada, coisas que às vezes não são visíveis a olho nu, mas se você reparar que os dentes do cassete, eles têm uns formatos específicos, tem entradas, convites diferentes. O câmbio tem tecnologia, no caso, como vocês viram no vídeo, o Shadow Plus ativado, você deixa o câmbio mais rígido, ele desativado, ele fica mais solto, e por aí vai, né? Vocês percebem que a precisão e a troca de marchas são muito mais rápidas no caso dos câmbios de 12 velocidades, tá certo? E outro motivo seria o cruzamento de marchas, galera, porque a gente sabe que em determinadas marchas que você usa no pé de vela, você, para não cruzar demais a corrente, você não deixar ela desalinhada demais, quando você estaria na maior coroa, no caso do pé de vela, como essa aqui de 12 velocidades, você estando na maior coroa, você utiliza as principais marchas, vamos supor, a metade do cassete para baixo, você utiliza na coroa maior, no caso lá. Quando você reduz para a coroa menor para você combinar com as marchas, ou seja, de preferência, você não utilizar a menor coroa com as coroas do lado de cá. Então, no pé de vela single, a gente evita o cruzamento de corrente que a gente fala, né? Você não precisa se preocupar que apenas uma coroa vai abranger todas as coroas do cassete, tá certo? Então isso é uma vantagem muito boa com relação ao pé de vela single. E agora a gente traz as desvantagens, galera. Quais são uma das desvantagens do pé de vela single? A gente sabe que o pé de vela single tem o preço alto, né? Não é um item que vai ser feito para todas as classes de ciclistas. Os iniciantes, entusiastas, a galera que está começando agora provavelmente não vai adquirir logo de cara um grupo de 12 velocidades por várias questões, uma delas o preço também, tá certo? Outra coisa, a coroa dianteira, galera, tende a gastar um pouco mais rápido do que de duas coroas. Por quê? Duas ou três, né? Porque a corrente vai estar o tempo todo sobre a mesma coroa. Não vai ter... Ali a gente tem uma
revezamento, hora vai estar na coroa maior, hora na menor, e aqui a gente sempre vai estar trabalhando na mesma coroa. Então tende a gastar um pouco mais rápido essa coroa da frente, tá certo? Então seria uma desvantagem nesse caso. E a última desvantagem que a gente pode citar aqui, que a gente tem em relação àquela ali, a gente tem uma variedade de marchas menor. A gente estamos falando de 12 contra 18 ali, ou seja, a gente tem uma quantidade de marchas menor. Isto é ruim? Em certos pontos não. A gente sabe que ali a gente consegue uma velocidade maior na reta e uma redução um pouquinho melhor do que nesse. Porém, a praticidade da gente ter um câmbio só, que é a grande vantagem deste tipo de grupo, tá certo, galera? Então, galera, pra gente finalizar, é isso aí. A gente viu as diferenças entre as duas bikes e a gente sabe que o grupo de 12 velocidades não vai ser a preferencial de todas as pessoas. Tende a ser moda, tende a ser tendência hoje em dia, mas não é todo mundo que vai querer abrir mão de mais uma coroa, de um pouco mais de velocidade final, de um pouco mais de redução. Assim, o grupo de 12 velocidades ele possibilita mais pessoas a se testarem no mundo competitivo, que é onde todos vão praticamente vão tentar utilizar os grupos de 12 velocidades para conseguir ter menos trabalho durante uma prova para você combinar ou administrar as marchas, tá certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem explicativo para tentar ajudar a galera que está procurando migrar ou não para o grupo de 12 velocidades. Não esquece de seguir a gente lá no @bikepragente, dá uma moral pra gente lá também, isso vai ser muito importante o feedback de vocês. Tem uma bolinha aparecendo aí para vocês se inscreverem, tem 2 vídeos aí para vocês continuar maratonando o nosso canal. Também não se esqueçam de mandar lá no nosso e-mail, bikepragente@gmail, lá pro próximo quadro que a gente está criando aqui. A gente vai trazer a bike de vocês aqui no canal. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.